Olá, meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela tua presença aqui comigo nesse momento. Eu quero trazer para você mais uma mensagem da palavra do Senhor. Mas antes, aquele meu pedido de sempre, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, compartilhe este vídeo com as suas redes sociais, com seus contatos, que você vai estar nos ajudando. Depois também, se possível, dá uma passadinha no meu site, www.miltonsemeando.com. Lá no meu site você vai encontrar alguns vídeos que eu coloco no YouTube, você vai encontrar esboços de pregação, você vai encontrar estudos bíblicos e algumas outras curiosidades. Tudo que você encontrar ali é livre para você copiar e usar à vontade. Não é nada pago, é tudo livre. Você apenas não vai usar exatamente como está ali. Aquilo ali é uma forma que é uma ideia para que você possa fazer um estudo bíblico, para que você possa fazer um esboço de pregação. Portanto, fique à vontade. Amém? Agora nós vamos para um breve vinheta e logo em seguida nós vamos dar início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, obrigado você ter aguardado até aqui. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia, se você tiver com ela, no livro de Mateus, capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 13. Livro de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Diz assim: E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem o revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Amém, queridos? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor, enfocado aqui neste tema que nós lemos. Primeiramente, eu queria dizer para você, o nome desta mensagem é: Quem ordenou o fechamento da igreja? Deus ou o diabo? É uma pergunta, né? Aí eu explico por que eu estou fazendo esta mensagem com esse nome. Nós temos visto aí nos últimos meses, desde o começo do ano de 2020, logo depois do carnaval, lembre-se isso, depois do carnaval não poderia deixar de acontecer, pelo menos na ideia desses homens que não têm um pingo de responsabilidade com a população, mesmo sabendo do problema que estava acontecendo lá com o vírus chinês, eles disseram que não haveria nenhum problema. Porém, nós vimos depois o que aconteceu, passou o carnaval, o país quase foi fechado. Fechou-se as fronteiras, fechou-se os aeroportos, é aquela coisa do hashtag fica em casa, e no meio de tudo isso também foram fechadas as igrejas. Em alguns estados, até hoje, tem igrejas que não podem abrir. Mas aí nós perguntamos, a pergunta é essa: quem mandou fechar a igreja? Deus ou o diabo? Complicada essa pergunta, né? Porque hoje nós temos aí a questão de obedecer ao governo, porque existe uma determinação deles, que eles dizem que é por causa da pandemia,
não podemos abrir as igrejas, agora já estão reabrindo em alguns lugares, mas muitos ainda não podem. Mas por que a igreja foi fechada e quem mandou fechar a igreja? Aí vem a minha pergunta para nós, por isso o tema desta mensagem. Será que o diabo tem algum poder sobre a igreja para determinar o seu fechamento? Eu acho que não. O diabo não tem esse poder de fechar a igreja. Ele pode estar usando a vida dos governantes para fazer isso, mas isso é algo que vai ficar apenas na vontade deles. A igreja não pode ser fechada. A igreja não é do diabo, a igreja é de Deus. O nosso Jesus é o dono da igreja. Nós lemos aqui no livro de Mateus, quando nós lemos aqui, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus é o dono da igreja. E a igreja só pode ser fechada se ele determinar. E essa igreja não será fechada. Por mais que o diabo tente, ele pode conseguir fechar um templo ou outro. Algumas pessoas que não estão muito firmados ali, e talvez por uma questão também de justiça, porque podem vir e querer criar um problema maior, a igreja pode ser temporariamente fechada, mas não paralisada. A igreja não paralisa, querido. A igreja não paralisa. Sabe por que a igreja não paralisa? Porque a igreja somos eu e você. A igreja não é esse espaço onde nós reunimos as pessoas nos cultos de quinta, domingo, quarta, sábado, não importa. A igreja não é uma célula que nós reunimos na terça-feira, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta. Não! A igreja somos nós. A igreja somos eu e você. E nós falamos para o diabo: nós não iremos fechar. Você sim, já está fechado em nome de Jesus. O diabo já está de alguma forma preso. Não aquilo que muita gente fala que no milênio o diabo vai ser preso, que alguns afirmam que ele já está. Não, ele não está preso, ele está solto. Mas no nosso conceito, pelo fato dele não poder agir contra mim e contra você, a igreja não está fechada. A igreja só fecharia se o dono dela mandasse fechar, e o dono não mandou fechar. O dono da igreja é Jesus. Aí nós perguntamos também, eu perguntei, será que o diabo tem algum poder sobre a igreja? Daniel Mastral relata no seu livro Filhos do Fogo que sim. Aí eu queria lembrar um pouquinho sobre isso, porque eu li os dois livros, Filhos de Fogo 1 e Filhos do Fogo 2, onde ele mostra toda a sua caminhada, toda a sua saga, quando ele foi recrutado pela Irmandade, que eles chamam de Irmandade. E depois eu li também os Guerreiros da Luz 1 e 2, que mostra toda a sua história depois que ele saiu da Irmandade e entrou para fazer parte do povo de Deus, o qual ele faz até hoje. Então ele conta que naquele tempo, quando ele estava ainda na Irmandade, muitos satanistas entravam nas igrejas no intuito de destruí-las. Agora eu quero entrar num mérito que é um pouco mais delicado. Algumas igrejas, ele diz no livro dele, que algumas igrejas foram fechadas. Então deixa eu te falar, se esta igreja foi fechada, é porque, de certa forma, algo aconteceu que deixaram Jesus do lado de fora. Porque a igreja é de Cristo, querido. A igreja de Cristo só fecha se Cristo resolver fechar. E com certeza Ele não vai fechar nenhuma. Então eu entendo que quando alguma igreja do Senhor é fechada, é porque o Senhor está do lado de fora. Ele não está do lado de dentro dessa igreja. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso. Por quê? Porque senão nós vamos estar fazendo parte de uma igreja que nós achamos que essa igreja é do Senhor. E essa igreja, infelizmente, deixou Jesus do lado de fora. Por que lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, com ele cearei e ele comigo. Por que Jesus está batendo a porta? E na porta de quem ele está batendo? Ele está batendo na porta de uma igreja.
Este texto, este verso, ele está constando lá no livro de Apocalipse, onde fala, é uma palavra que é trazida às 7 igrejas. E este momento é onde Jesus está à porta de uma delas. E ele está dizendo: estou à porta e bato. Quer dizer, ele estava do lado de fora. E hoje, nos dias atuais, se alguma igreja está sendo fechada literalmente, é porque Jesus também está do lado de fora. Queridos, eu e você somos a igreja de Cristo nessa terra. Eu e você somos os representantes legais do Senhor, somos os representantes, somos embaixadores, como o próprio apóstolo Paulo fala, somos embaixadores de Cristo nesta terra, e a igreja do Senhor não pode ser fechada, a não ser que o próprio Deus venha e feche, e ele não vai contra a sua palavra. E ele diz aqui no livro que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? Contra a igreja do Senhor. Então, querido, se você está numa igreja em que o Senhor Jesus está dentro dela, esta igreja não vai fechar. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu ainda muito cru nessa questão pastoral, eu havia sido separado pelo ministério, eu não era pastor ainda, eu era um missionário, era um obreiro missionário nesta igreja que hoje eu continuo, que é a igreja Peniel Esplanada. Não era neste endereço, era num outro endereço. E eu me lembro que uma família veio ficar com a gente ali. Por causa do convite de outras pessoas que já eram membros, esta família veio ficar conosco na igreja. Quando esta família veio, começaram a se integrar conosco e a coisa foi muito bem no começo. Essas famílias, inclusive, até abriu uma célula na sua casa. Eu fui um dia conversar com eles, estávamos acertando tudo. Eu não sei o que aconteceu, de um momento para o outro, essa família desistiu da célula e depois o esposo veio falar comigo sozinho, chegou sozinho na minha casa, falou: pastor, o senhor vai nos perdoar aí, mas eu e a minha família vamos voltar para a igreja onde nós estávamos antes, que eles já eram de um outro ministério. E nisso eu falei com ele, falei: amém, meu irmão, eu espero que você vai voltar para outra igreja, se lá você se sente melhor, que Deus abençoe sua vida, não há problema nenhum, continuamos sendo amigos, continuamos sendo irmãos na fé, aonde você me encontrar pode contar comigo como um amigo. E foi feita aquela conversa normal, inclusive orei pela vida dele, agradeci pelos poucas semanas ou meses, não me lembro quanto tempo eles ficaram com a gente, 2 meses, 3 meses no máximo, e aí tudo bem. Abençoei a vida deles, como na época eu não era nem pastor ainda, eu era missionário, e esse pessoal foi embora. Mas teve uma pessoa da nossa igreja que também tomou essa liberdade, falou comigo, falou: eu vou fazer uma visita para eles lá, vou saber o que aconteceu, vou conversar com a irmã. O irmão veio aqui e falou com o pastor, mas eu prefiro conversar com ela se o senhor me autorizar. Eu falei: tudo bem, pode ir lá. Vai lá, conversa com ela. E também não há problema nenhum se eles saíram, se eles querem voltar para o ministério que eles estavam, tá ótimo. Eu espero que eles não saiam dos caminhos do Senhor. Isso é o que importa para mim. E aí essa irmã foi lá. Passados uns dias ela conversou comigo num dia na igreja, ela falou: mas poxa, pastor, eu fui lá e eu fiquei muito triste com o que eu ouvi. Eu falei: mas o que aconteceu? Eu fiquei sem saber o que responder, porque eu falei: será que nós fizemos alguma coisa para aquela família, que aquela família acabou se magoando com alguma coisa? Aí ela me relatou com poucas palavras o que ela ouviu da esposa desse homem que esteve lá em casa, que eles tiveram com a gente durante um pequeno período. Ela falou o seguinte, falou: olha, eu não vou ficar nessa igreja, porque essa igreja infelizmente não tem nada para mim. Meus filhos não têm atividade e nós estávamos ainda começando, né? Tá certo que o ministério que nós fazemos parte ele é muito grande, mas cada igreja, ela caminha de acordo com aquilo que ela consegue. E eu estava começando como pastor, como missionário ainda, eu não era nem pastor, não era consagrado pastor, ou seja, eu não tinha nem 4 anos que eu estava ali ainda. Isso foi nos primeiros 1 ano e meio, 2 que aconteceu. E aí essa pessoa
relatou para essa irmã o seguinte, falou, olha, eu estou indo embora porque felizmente essa igreja não tem nada para nós, os meus filhos não têm atividade na igreja, eu queria que meu filho fosse um pouco mais ativo, que meu filho tivesse um departamento de jovens, que ele pudesse fazer parte, mas não tem, o departamento infantil tem um outro pequenininho também, não tem nada de bom para gente lá, infelizmente eu só tenho uma coisa a dizer, essa igreja não dou 6 meses para ela fechar. Aí eu ouvi aquela palavra, aquilo bateu assim lá dentro. Infelizmente a gente escuta esse tipo de coisa. Eu fiquei muito triste com aquilo, porque essa pessoa, esta família que chegou, na época nós tratamos com todo respeito, com todo amor. Eu procurei incentivá-los a participar de células, eles até chegaram a vir em células na minha casa e depois eles falaram sobre ter uma célula na casa deles. Nós estávamos indo lá porque a família que os trouxeram, com quem eles vieram junto, moravam perto, poderiam participar dessa célula e dali para frente a gente vê aquilo ali crescer, mas de repente do nada essas pessoas mudaram de ideia, resolveram voltar para o antigo ministério e saíram falando isso da igreja, e a palavra que veio no meu coração naquele momento foi essa, quer dizer, a pancada que veio no meu coração, aquela irmã me trouxe essa resposta dizendo, essa igreja não tem nada para mim e eu não dou 6 meses para que essa igreja feche. Fiquei muito triste com aquilo, infelizmente a gente se entristece, eu sou ser humano como qualquer outro, sou pecador, sou falho, talvez nós não conseguimos ser suficientes para aquela família, mas glórias a Deus, que a igreja é do Senhor e o Senhor estava dentro da nossa igreja. Porque depois que passou-se alguns dias, aquela tristeza do meu coração foi passando e nós começamos a trabalhar, outras pessoas foram chegando e a igreja começou a tomar uma forma diferente. Nós criamos um departamento infantil, nós criamos um grupo de jovens e a coisa foi melhorando. Levantou-se mais tarde um casal para ser o líder dos nossos jovens. Já estamos hoje no 4º ou 5º casal que era um líder de jovem, porque isso vai se renovando, é assim mesmo que acontece. Casal que um dos casais que começou a fazer esse trabalho, hoje não estão nem no estado mais, mas continuam nos caminhos do Senhor, foi um casal abençoadíssimo. Depois veio outro casal e hoje tem um casal que é o último que está conosco aí há 4 anos dirigindo o nosso grupo de jovens, tem sido uma bênção. Agora no momento dessa pandemia, não se perdeu seus contatos, continuamos, estamos novamente realizando a nossa célula de jovens num ambiente aberto, com todo afastamento, tem sido uma bênção e eu creio que esse povo vai crescer novamente, já vamos estar com a igreja novamente renovando algumas peças, porque infelizmente é assim que funciona, mas eu creio que o Senhor Jesus está nessa igreja, e Ele mesmo diz na sua palavra que aonde Ele está, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja aonde Jesus está. Quando ele fala com Pedro, que ele diz sobre esta pedra, ele aponta para ele diz, tu és Pedro, que lá no grego tu és Petros, uma pedra pequena, uma fagulha de pedra, e sobre esta pedra que ele indica que é ele, o próprio Jesus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, uma igreja edificada no Senhor não tem demônio, não tem palavra de derrota, não tem palavra contrária que possa destruí-la. Mas tem um segredo, e esse segredo eu quero mostrar para nós agora. E ele diz assim no verso 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E qual é esta chave que o Senhor deixou na minha e na sua mão? Essa chave é a intimidade que nós temos com Deus através da oração. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós dedicamos tempo de oração, assim como eu e outros pastores e a nossa igreja faz
diariamente, quando nós nos reunimos na igreja, ou mesmo quando eu venho solitariamente aqui sozinho, nos dias de semana, como eu sou aposentado, eu tenho esse tempo, eu venho aqui, eu oro ao Senhor, eu consagro este ambiente ao Senhor, eu ponho a mão sobre as cadeiras, eu consagro a vida dos meus irmãos que são membros desta igreja, eu consagro nossos líderes, eu consagro os nossos anciãos, eu consagro as nossas paredes, ou seja, Senhor Jesus está neste lugar, e aonde o Senhor Jesus está, nada vai tirar aquela igreja daquele lugar. Portas da igreja não serão fechadas aonde Jesus está presente. Eu já vivi isso na minha vida, quando no passado eu escutei que alguém disse que a igreja haveria de fechar, que essa igreja não ficaria aberta 6 meses. E de lá para cá já se passaram mais de 10 anos e nós permanecemos. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de muitos ajustes. É aquele tempo, muitas vezes, que tem uma árvore que ela está com muitos frutos e alguns frutos começam a passar do tempo e aqueles frutos não são colhidos. E aí precisa haver um balanço naquele lugar para que alguns frutos caiam e aquilo ali seja retomado. Muitas vezes a poda precisa ser feita. E aí o Senhor vem com a sua serra espiritual e sai cortando galhos. E depois daqueles galhos cortados começam a surgir umas novas folhinhas verdes naquele lugar. Aquilo ali chama-se renovo. E aquele renovo é o que vai dar um gás novo na igreja. Não que aquelas partes que foram cortadas serão destruídas. Claro que se elas não forem boas, elas serão queimadas. A própria palavra diz, se nós não estivermos enxertados nesta videira que é Jesus. Então, precisamos tomar este cuidado. Queridos, a igreja do Senhor, só quem pode fechar é o próprio Deus. Ele é o dono da igreja. Se alguma igreja fechou hoje é porque ele não estava lá. Porque essa igreja só será fechada quando ele vir buscar a sua igreja, que somos nós, que somos o povo eleito, o povo que busca, o povo que ora, o povo que lê a palavra, o povo que vive a palavra do Senhor. Não aquele que vive na religiosidade. Eu vou cumprir a minha obrigação, quinta-feira eu vou para a igreja. Eu vou cumprir minha obrigação, domingo eu vou para a igreja. Eu vou cumprir minha obrigação. Não, a casa de Deus não é lugar de obrigação. Aqui não é lugar de sacrifício. No templo do Senhor, lá no Velho Testamento, era lugar de sacrifício. No templo do tabernáculo, lá no deserto, era o templo do sacrifício. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha vindo. Hoje, Jesus já veio. Hoje nós vivemos a palavra de Deus, nós vivemos o Evangelho, nós vivemos aquilo que o Senhor diz, o Senhor Jesus fala no seu livro, no livro de João 10:10, Satanás veio para roubar, matar e destruir, ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Essa é a vida que nós temos que viver, é esta a igreja que nós temos que ser. O diabo não prevalece sobre ela, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo na terra. Aleluia. Glórias a Deus. Mas por que isso acontece muitas vezes? Igrejas sendo fechadas. Devido a pseudos crentes que não tomam sua posição de compromisso. Pessoas que não são compromissadas partindo do líder. Do líder e seus liderados. Não existe compromisso. E onde não existe compromisso com o Senhor, como é que ele vai ter compromisso com aquela pessoa? Ele é fiel, é diferente. Deus é fiel. E mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. Ele permanece fiel à sua palavra. Mas a questão do compromisso, eu não tenho compromisso com Deus. Como eu posso querer que Deus tenha compromisso comigo? Ele vai continuar me dando o ar que eu respiro. Ele vai continuar me dando condições de trabalho. Mas a minha fidelidade ao Senhor não existe. O meu compromisso com o Senhor não existe. Como eu posso pedir que Deus tenha compromisso comigo? Não existe onde. Jesus afirma que nada conseguirá prevalecer sobre a sua igreja. Isso nós lemos aqui. E o segredo é a intimidade que conquistamos através da oração. Íntimos de Deus, íntimos do Senhor Jesus, íntimos do Espírito Santo. É isso que nós precisamos fazer. A igreja do Senhor, a unidade da igreja é a agressão ao diabo.
Satanás, ele fica revoltado, ele fica louco quando ele vê a igreja reunida. Mas não é a igreja reunida apenas como uma reunião comum, é uma igreja em unidade. Quando eu falo igreja em unidade, é um só coração. São todos ligados no trono da graça, são todos ligados no Senhor. É isso que é unidade. É um povo orando num benefício só. É o povo andando na mesma direção. É o povo adorando o mesmo Deus da mesma forma. Adorando o mesmo Deus de uma forma linda, nova, renovada. É o povo adorando a Deus em espírito e em verdade. E é o que o Senhor está procurando, porque senão Ele não falaria isso na sua palavra se já existisse. Então nós precisamos estar atentos. Ligado na terra, ligado no céu. Tudo aquilo que nós colocamos através da oração aqui, nesta terra, ligando aqui nesta terra entre nós, que somos a igreja de Cristo, ligarmos ao trono da graça, será ligado no céu. Porém, querido, aquilo que nós desligamos aqui, se nós começarmos a andar dispersos, cada um cuidando da sua própria vida, esquecendo que nós fazemos parte do reino de Deus, esquecemos que aqui neste lugar, na igreja, é onde nós nos encontramos. O Senhor Jesus já deixa bem claro no livro de Salmo 133, lá no verso 3, que ali, onde há comunhão, onde há unidade, é onde Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Nós não podemos deixar isso correr, não podemos deixar isso escorrer pelos vãos dos nossos dedos. Nós precisamos viver a vida que o Senhor tem para nós. E isto é aqui nesta terra, a igreja de portas abertas, porque enquanto a igreja estiver aberta, nós sabemos que Jesus está nela. A igreja que é fechada, queridos, me perdoa o que eu vou dizer, Jesus não está naquele lugar. Porque se um dia Ele colocou no coração de alguém que aquela igreja deveria ser aberta, aquela igreja foi fechada, Jesus não estava ali naquele lugar, porque Ele não vai contra a sua palavra. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E se nós somos a sua igreja, se as portas estão abertas e elas fecharam, o que houve? O que será que aconteceu? Será que nós, por causa do ativismo, não convidamos Jesus a se retirar? Ele plantou no meu e no seu coração que aquela igreja é dele. Só que num determinado tempo, eu e você achamos que a igreja é nossa. Jesus, quando Ele fala com Pedro, lá no livro de João, Ele pergunta: Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. As ovelhas não são minhas. Eu sou pastor, mas eu não sou dono das ovelhas. Então eu tenho que respeitar tudo isso. Tem que haver um respeito da minha parte naquilo que pertence a mim e aquilo que não me pertence. E as ovelhas não me pertencem. Eu não tenho nada aqui na igreja, eu não sou dono de nada. Eu sou apenas um serviçal. Eu sou alguém que de alguma forma Deus colocou nessa igreja para acompanhar o rebanho. Eu preciso ser um exemplo para o rebanho, eu preciso ser um instrumento de Deus neste lugar, para que o rebanho me siga. Pastor, olha para trás, veja quantos estão te seguindo. E aí você vai saber se a igreja que você está caminhando, esta igreja, Jesus está nela. Se não tiver ninguém te seguindo, fique preocupado. Eu tenho visto muitas vezes as pessoas me seguindo aquilo que eu faço, usando a minha vida como referência, e isso para mim é gratificante. Eu não sou melhor do que ninguém, mas o fato de ter alguém me seguindo me dá a certeza de que Jesus está neste lugar. A porta desta igreja não foi e nem será fechada. Amanhã o Senhor pode me dar a minha posição. O Senhor pode tirar o Milton, pastor Milton da igreja Esplanada, e mandar para um outro lugar. É um direito dele, ele é o dono da igreja. Mas a igreja permanece porque Jesus está aqui. Então nós precisamos ter esta convicção, esta certeza. Quando nós olhamos para o final que eu falei aqui, que Jesus fala, tudo aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Então nós precisamos estar com Jesus aqui, na igreja. Ele é a nossa ligação direta. Porém, se nós não tivermos com Ele aqui, foi desligado na terra, será desligado no céu também. Amém, queridos?
Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero nesse momento fazer uma pequena oração com você. E em seguida eu vou estar fazendo as considerações finais. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, te dou graças, Pai, pelas portas da igreja que estão abertas. As portas da igreja que continuam abertas porque o Senhor é o dono dela. É o Senhor quem determina se ela deve fechar ou ficar aberta. Diabo nenhum, demônio nenhum tem esse poder. O homem não tem esse poder, apesar de que alguns acham que tem. Mas eu oro em nome de Jesus para que todas as nossas igrejas sejam reabertas. Porque mesmo que elas estejam com as portas fechadas neste momento, é por uma decisão da justiça, mas o coração do povo permanece aberto para continuar fazendo a obra do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por este tempo tão precioso, maravilhoso que o Senhor me concede, que é de estar aqui pregando a palavra para aqueles que estão do outro lado desta tela. Obrigado por esta casa de oração onde o Senhor me colocou. Obrigado pelas vidas que o Senhor colocou ao meu lado. Que aqui, Senhor, seja um manancial de bênçãos. E que realmente, assim como está na Tua palavra, nós possamos declarar: as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. É o que eu determino neste momento na autoridade do nome santo de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Querido, mais uma vez, um beijão para todos. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado por estar aqui até agora conosco. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal. É muito importante você fazer isso, que você vai estar me ajudando, porque o nosso objetivo aqui é semear a palavra de Deus. Muito obrigado, um forte abraço. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.